Oi, pessoal, tudo bem? Gravando um vídeo aí para fazer aquele trabalhinho, né? Aquela atividade de recuperação de conteúdo, tá? Que vocês estavam com bastante dificuldade, né? Que vocês acabaram não vendo ano passado. E agora, assim, só para a gente relembrar, até porque Reforma Protestante, principalmente o Calvinismo, vai ter princípios que são de grande importância, tá? Para que a gente entenda a independência dos Estados Unidos, tá? A diferença, a própria ideologia da Revolução Industrial por causa da Inglaterra, tá? Que aonde vai acontecer a Revolução Industrial, que são os nossos próximos passos aí, tá bom? Vamos começar, tá? Para a gente não se estender muito. Então, vamos falar um pouquinho de Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é um pouco antes do que a gente está falando, ela vai começar na época das grandes navegações, tá? Ela vai começar ali bem, final do século deze final do século XV, início para o século XVI, mais especificamente no ano de 1517, tá? Que a gente vai ter as primeiras movimentações do Lutero. Mas o que estava acontecendo aí para que o Lutero, né, que foi o primeiro protestante, né, a primeira pessoa que vai começar de fato a questionar, vai começar a questionar a Igreja Católica. A primeira coisa são a formação das monarquias nacionais, né? Então, o que foi a formação das monarquias nacionais? Foi a formação dos países, foi o fim do feudalismo, né? E a ideia de construção de novos países, a formação mesmo de outros países com base na ideia de um poder absoluto, né? Com base de um rei que vai centralizar todo esse território em volta de um poder dele, tá? Então, basicamente foi isso. A gente vai ter 4 estados nacionais que são muito importantes, que é Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá? Portugal é o primeiro que vai se formar, depois a gente tem a Espanha, França e Inglaterra, mais ou menos os dois no mesmo contexto, a partir do fim da Guerra dos 100 Anos, tá? Com a formação desses países, até por Portugal ter sido o primeiro país a se formar, a gente vai ter o início das grandes navegações. Por quê? Porque para Portugal expandir o comércio dele, ele não era muito viável ele sair pelo território, né? Porque estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos ali no território da França, e também a gente estava tendo ali a peste negra. Então, para eles não compensava muito utilizar as estradas territoriais para chegar até o Oriente. E pelo o Mar Mediterrâneo estava sob controle dos genoveses, dos genoveses. E aí ficava muito caro, porque eles cobravam impostos para as pessoas irem e voltarem no Mar Mediterrâneo. Então, a solução de Portugal foi encontrar outra rota, dando início aí à navegação pelo Oceano Atlântico e começando as grandes navegações. Então, a gente estava neste momento, tá? E era um momento que, para desenvolver mais essas grandes navegações, eles estavam investindo muito em pensamento científico, na ciência, para descobrir outras rotas, e para descobrir novos meios de navegação, tá? Então, a gente também está começando aí um processo de colonização na América, né? Principalmente na parte da Espanha, né? Lembra que o Brasil mesmo, né? Portugal vai começar essa colonização da América só em 1530, mas principalmente a Espanha a gente já tinha terminado a Guerra dos 100 Anos, então Inglaterra e França já tinham começado os processos de invasão. Lembra que a gente já estudou também as invasões holandesas no Brasil, que teve invasão francesa e inglesa também, tá? E aí as monarquias estão ganhando muito dinheiro com a exploração da América, tá? Com esse processo de colonização, e a burguesia está expandindo muito o comércio dela e ela está ganhando muita força, não só força financeira, mas automaticamente força política também, e essas monarquias também. O humanismo também, ele está vindo aí com muita força, porque ele é uma das características, né, do renascimento cultural e do renascimento científico, né? Então, essa ideia do humanismo, né, tirando o teocentrismo, colocando o antropocentrismo,
a gente vai ter o enfraquecimento social da igreja, aquele poder que a igreja tinha no feudalismo, ele está começando a diminuir, então as pessoas vão perdendo aquele medo de contestar a igreja, tá? É o pensamento racional que vem aí com as ideias renascentistas. Bom, quando que a gente vai ter essa ruptura de uma unidade religiosa, ou seja, a ruptura de ter somente a Igreja Católica, tá? A gente vai ter essa ruptura por causa da própria expansão comercial, né? Então, os países indo para as colônias, os países expandindo esse comércio, e a igreja se posicionava contra o comércio. Por quê? Porque o lucro deixava de ser só dela, né? Agora, existem trabalhos assalariados, existem pessoas que lucram com isso, tá? Então, o grande dinheiro da igreja agora passa a ser, bem para a mão de outras pessoas, surge aí a no caso, os burgueses, tá? Os mecenas também. Então, a gente vai ter outros grupos sociais que lucram com dinheiro que não era só para a igreja. E aí, essas pessoas querem mais, né? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você quer ter. E aí, eles passam a questionar o poder da igreja, principalmente o poder religioso, né? Que a igreja tinha, o poder financeiro da Igreja Católica, né? Porque na época a Igreja cobrava indulgências, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E ela cobrava indulgências e ela sempre, por exemplo, cobrava para a construção de catedrais ou para alguma coisa assim. E aí, por exemplo, o próprio Lutero, né, que é o primeiro que vai movimentar nas 95 teses, ele falava, tipo, por que que o Papa, que ele tem tanto dinheiro, ele não usa as verbas dele, a renda dele, em vez de ficar usando dos fiéis para construir basílicas, para reformar catedrais, né? Então, essa riqueza que a igreja tinha de esbanjar, de aquelas batinas do padre ser bordada a ouro, aquelas coroas, né, que eles usavam, muito grande, que eles ostentavam, né? A igreja na católica nessa época ostentava muito. Então, passa a ser questionado, enquanto o povo está ralando, está na miséria, está sofrendo, a igreja de Deus está lucrando, está rica, então passa a ser questionada perante a pobreza do povo, tá? A gente tem o surgimento das universidades, que é da onde vai se desenvolver o pensamento científico, vai se desenvolver o pensamento renascentista, e vai ser um grande local onde eu também vou pensar para melhorar as navegações, né? E aí esse pensamento racional, ele começa a ir muito de frente com o pensamento da igreja. Ele passa a questionar muito o pensamento da igreja, algumas justificativas que a igreja dava. Então, por exemplo, a igreja sempre dava para justificar uma sociedade patriarcal, justificar uma sociedade que o homem mandava. Por quê? Porque a mulher vinha da costela, né, do homem, a mulher está abaixo do homem, então por isso o homem tinha que mandar na casa. Só que aí você começa a estudar anatomia, que foi o grande diferencial do Renascimento foi o estudo da anatomia, que eles iam lá, contavam quantas costelas o homem tinha, contava quantas costelas a mulher tinha, e eles percebiam que a mulher e o homem tinham a mesma quantidade de costelas. Então, esse tipo de justificativa, né, da igreja, começa a ser contestada com o surgimento das universidades, tá? E aí começa a surgir revoltas, como, por exemplo, as leis religiosas, né? Então, por exemplo, o dízimo. O dízimo hoje, né, ele é opcional, né? Você dá, né? Você contribui se você quer, mas na época não, tá? O dízimo era obrigatório, ele era como se fosse um imposto, tá? A igreja também tinha suas próprias leis e as pessoas que questionavam ela, eles acabavam queimando, né? Enfim, pela Santa Inquisição, tá? Então ela tinha o seu próprio tribunal. Eu também começo a questionar algumas práticas dos cultos, alguns dogmas, né, alguns rituais, por exemplo, dos dogmas que vai ser muito questionado é a crença em santos. O Erasmo de Roterdã, que foi um pensador renascentista, um autor renascentista, ele vai questionar a a prática, né, de rezar para santos, né, que ele vai questionar isso a partir de qual que é a diferença disso para uma história de terror, né? Como que você sai viva de uma batalha porque você rezou para o santo tal. Então, algumas
críticas, assim, que ele vai fazer, né, e que essa crítica, né, do protestantismo vai vir também, tá. E isso para a igreja, essas revoltas com as leis, esse fato de você questionar ela, acabam se tornando heresias. O que que são heresias? As heresias são pecados, entendeu? Pecados considerados crimes para a igreja católica. Então, o fato de você questionar ela acaba sendo uma heresia, tá? Quem cometia uma heresia era um herege, tá bom? Vamos falar da Alemanha, né, na região da Alemanha. Na época, a Alemanha, ela ainda estava dentro de uma estrutura de poder feudal. Na época, a Alemanha, né, não existia a Alemanha, né, como eu disse, ela era fragmentada, ela não era centralizada, ela ainda não tinha surgido como Estado nacional, como tinha acontecido com a França, com a Inglaterra, com Portugal e Espanha, tá? Ela fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, tá? Então, Sacro Império era de poder da Igreja Católica, né? Então, eram locais ali, né? Que hoje é a Alemanha, a Áustria e aonde é a Itália, eram regiões que a Igreja Católica tinha grande poder, tá? Só que, ao mesmo tempo, quem governava essa região com a ideia do poder absoluto era o rei da Espanha, tá? O Carlos V. Então, ele quem governava. Então, o que que ele acabava fazendo? Como ele estava na Espanha, ele pegava e dividia essa região da Alemanha em principados. Então, eram os príncipes quem governavam, como se fossem principados, condados, ducados, que era uma divisão igual do feudalismo, e os príncipes é quem tinham o poder e respondia, pagavam impostos para a Espanha. Tipo, igual acontecia com a Holanda, lembra que a gente comentou que a Holanda ela era um território que pertencia à Espanha. Então, ela fazia parte desse Sacro Império Romano-Germânico, tá? Então, ali a Espanha tinha poder, mas a igreja, né, porque era o Sacro Império, a igreja também tinha, e ali eles cobravam os impostos junto com a Espanha, certo? Com a gente vai ter o desenvolvimento do comércio nessa região e a igreja, né, pelo fato dela cobrar altos impostos, ela acabava entrando nos interesses, dos burgueses na região, então acabava diminuindo comércio no lugar, ela acabava atrapalhando, né, esses comércios, e por isso ela acaba, não agradando não só, né, os burgueses, mas ela também não agradava os banqueiros, por exemplo, porque qual que é a função do banco? O banco ele empresta dinheiro com cobrança de juros, e na época, os juros era chamado de usura, tá? E no caso, os banqueiros, né, eu empresto dinheiro para o burguês e em troca eu cobrava juros, eu cobrava a usura. E a Igreja Católica falava isso que era pecado, porque você não está tendo de volta o dinheiro que você emprestou, você está tendo a mais, né? Então isso era pecado. A nobreza também, ela não concordava, por quê? Porque era uma região que tinha muitas terras à igreja, tinha uma concentração fundiária muito grande da igreja. Então acabava pegando terras que poderiam ser da nobreza. Então a nobreza ficava muito insatisfeita com isso, né? Lembrando que a Igreja Católica, ela apoiava muito o rei da Espanha na época, que era o Carlos V, tá? E os camponeses que não conseguiam comprar as coisas, consumir e ao mesmo tempo pagar tantos impostos, porque os camponeses ganhavam menos até que a burguesia, né? Eles ainda estavam dentro de uma estrutura feudal. Então, dentro da questão de própria produção, né, eles não tinham, o dinheiro deles era mínimo, tá? Eles ainda viviam muito mais com base na produção, e aí eles não tinham dinheiro para pagar a quantidade de impostos que eram impostos tanto pelo Estado da Espanha quanto pela igreja, tá? E aí vamos falar de Martinho Lutero, né? O Martinho Lutero, que é o pioneiro dentro dessa ideia da reforma protestante, e é até importante falar o que é reforma protestante. É uma mudança que eu vou fazer a partir de um protesto, né? De uma ideia, de algo, de alguns posicionamentos que eu acho contrário, tá? E é desse movimento, dessa reforma protestante, dessas mudanças, que a gente vai ter o que nós chamamos hoje aqui no Brasil de religiões evangélicas, né, o cristianismo evangélico, que foi ali o fim, né, foi a desunião, foi da Igreja Católica, foi o momento em que esses cristãos agora não são mais somente católicos, tá?
Então, Lutero é o primeiro, ele é o precursor de todo esse movimento, tá? E por que que ele começa? A primeira coisa que é importante falar, Lutero, ele era um monge, ele era um sacerdote, então ele era um membro da Igreja Católica, e ele começa a ser professor, ele começa a dar aula na Universidade de Wittenberg, que fica onde hoje é a Alemanha. Então, ele tinha o conhecimento religioso e lá na universidade, dando aula, ele passa a ter o conhecimento científico também. Então, é um choque ali de conhecimentos para ele, tá? O que vai ser o grande estupim da revolta do Lutero são a venda de indulgências. O que que é a venda de indulgências? Indulgências é a venda de perdão da igreja. Então, a igreja vendia, muitas vezes, o perdão para as pessoas. E aí, em troca desses perdões, muitas vezes também, além dos perdões, ela vendia relíquias sagradas também. Então, era assim, a pessoa ia lá, cometia um crime bárbaro, se confessava, aí o padre falava assim, olha, então, para você ter um perdão, você pode comprar o seu lugar no céu, você pode pagar que aí quando você chegar com a carta, né, de indulgência, com esse documento, Deus vai ver e Deus vai te perdoar. Deixa eu só ver o horário que eu tenho aula ainda hoje à tarde, tá? Então, basicamente isso. Outra coisa que eles vendiam também, né, as relíquias sagradas, como, por exemplo, um pedaço de madeira. Eles vendiam um pedaço de madeira falando que era o pedaço da cruz de Cristo. Ou então vendiam um pedaço de pano com mancha de sangue, falando que foi o pano que Maria Madalena limpou o rosto de Cristo durante a via sacra. Ou água benta, sabe aquela água, né, que o padre faz a reza, tá? A sua avó sai dando para todo mundo beber em casa. Então, aquilo tudo, eles cobravam, né, a venda das relíquias, prometendo milagres, tá? Isso tudo, por que que a igreja estava fazendo? Porque ela estava querendo terminar de construir, né, de reformar, na verdade, de reconstruir a Basílica de São Pedro, que é aquela basílica que fica no Vaticano, aquela grandona, né, que o Papa, né, ele dá os seus pronunciamentos, reza as missas dele lá, tá? E aí o Lutero fica revoltado com essa venda de indulgências para a Basílica. E aí ele cria as 95 teses. O que que são as 95 teses? As 95 teses de Lutero são 95 pontos que o Lutero vai criticar a Igreja Católica. E aí ele vai fazer esse documento, vai colar na porta da Basílica né, no caso da Catedral de Wittenberg, que era a maior catedral da Alemanha, né, da região ali do Sacro Império Romano Germânico, né, mais ali do lado germânico. E aí ele vai ficar gritando essas 95 teses na porta da igreja, da catedral, tá? Então era sobre isso que ele vai falar. E o Papa vai pedir primeiro, claro, para o Lutero se retratar de algumas dessas teses. Lutero não vai voltar atrás nas teses dele e ele acaba sendo excomungado pelo Papa. Então, excomungar é ser expulso, tá? Então, ele é expulso da Igreja Católica pelo padre, tá? O que que vai acontecer? A Igreja Católica começa a perseguir Lutero para prender ele e queimar na fogueira, tá? E aí a nobreza alemã, que já estava insatisfeita com esse poder que a Igreja Católica tinha, com as terras que ela tinha ali na Germânia, né, na região onde hoje é a Alemanha, eles escondem o Lutero, tá? Eles vão proteger o Lutero para que a Igreja Católica não prenda, e não queime ele. Tá bom? Por quê? Porque, como a gente já óbvio, a nobreza tinha interesses nas terras da Igreja Católica, tá? Esse conflito, a gente vai ter a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo é onde o Lutero vai criar essa nova religião, tá? Ele cria uma nova religião e ele coloca alguns fundamentos. Como, por exemplo, ele vai falar sobre a salvação a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé, porque a Igreja Católica defendia que a salvação era pelas obras. Então, eu tinha que fazer o bem, fazer a caridade, fazer esse tipo de coisa para conseguir ter a salvação, tá? Então, o Lutero vai discordar, ele vai falar que não adianta você fazer obras se você não tiver fé em Deus, que a sua obra sem a fé era como se você fosse uma árvore oca, entendeu? Você está fazendo as coisas, mas não vai ter efeito nenhum. Você tinha que ter mais fé do que obras, tá? A simplicidade do culto. Então, o culto, ele deveria ser algo simples, não precisava de toda aquela ostentação que a Igreja Católica fazia na época.
Ele vai defender 2 sacramentos da igreja só, né, porque no caso a igreja católica tem 7 sacramentos, ele vai defender só 2, que é o batismo e a eucaristia. Essa eucaristia é por meio da consubstanciação, a igreja católica usava a transubstanciação, qual que é a diferença? O católico, quando ele toma a hóstia, né, quando ele faz a prática da Eucaristia, ele realmente acredita que a hóstia é o corpo de Cristo, que o vinho é o sangue de Cristo. Na igreja evangélica, não. Eles sabem que é uma representação, porque Cristo é algo inalcançável, assim, tipo, não dá para eu pegar o corpo de Cristo, não dá para eu ter um ritual com isso. Não, para o católico, ele come aquela hóstia e ele se sente purificado perante aquilo, tá? É, esse conflito todo na região da Alemanha só vai ser resolvido com a Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo é um documento que vai estabelecer que na região da Germânia, onde hoje é a Alemanha, cada príncipe vai poder escolher a religião dos seus súditos, tá bom? Então, a maior parte dos príncipes, né, que habitavam aquela região vai ser protestante, mas também vai ter príncipes católicos. Tem um mapa depois que eu vou mostrar e que aí vai dar para vocês verem melhor. Bom, vamos falar do segundo movimento, que é o calvinismo, tá? O calvinismo, ele surge com João Calvino, tá? O João Calvino era um francês e ele vai ter contato com as ideias luteranas, né? E ele vai concordar com Lutero, mas também ele vai ter a influência ali do Santo Agostinho, tá? Que era um teórico da filosofia católica, tá? Então, o Santo Agostinho, ele trabalhava muito com a ideia da moralidade do fiel, né, do católico. Então, que o católico também, além de frequentar e seguir todos os princípios da Igreja Católica, ele também tinha que ficar preocupado com a sua prática como cristão, a sua prática como fiel também, ele tinha que ter postura. Então, é mais ou menos essa ideia do Santo Agostinho. E ele também vai defender muito a livre interpretação da Bíblia, tá? E que o fiel, ele tinha o direito de não de ler a Bíblia e seguir a interpretação que ele quisesse, assim, que ele pudesse ter. A função da igreja é mais orientá-lo, tá? Mas a decisão é dele. Então, basicamente isso. O João Calvino, ele era francês, tá? E ele tem esse contato na França e ele cria a sua teoria com base no luteranismo em Santo Agostinho na França. Só que a França era catolicíssima, tá? Então ela tinha muita, muita força, então ele passa a ser perseguido dentro da França para ser entregue para a Igreja Católica. Então, para não ser pego, ele foge para Genebra, que é na Suíça, que era o momento em que a Genebra estava se desvinculando do Sacro Império Romano Germânico, né? Então ela estava caindo fora, e aí ela estava virando um país à parte. Então ela precisava de uma moralidade ali maior. E aí vem o João Calvino com uma ideia fresca, com uma nova religião, tá? E ele acaba ganhando muitos seguidores e ajuda a moralizar, a pôr leis, impor uma ética dentro da Suíça, tá? Alguns fundamentos do Calvino, a salvação, ela é pela fé, só que essa fé ela é divina, é uma graça divina, é Deus quem te dá essa graça de ter fé, tá? Por que que ele fala sobre isso? Porque para ele, um dos princípios que é fundamental vocês entenderem é a predestinação. O que que é predestinação? Predestino. Então, todos nós nascemos com um destino já definido, tá? Que é, né, então, uma missão, que é o destino da salvação ou o destino do pecado, o destino da danação, tá? Como que a gente sabe isso? A gente sabe se a gente nasceu predestinado à salvação ou à danação pela família que a gente nasce, ou seja, que é determinada pela quantidade de bens materiais que a gente tem, ou seja, se a gente é rico ou pobre, tá? Então, se você nasce numa família rica, você é predestinado à salvação. Por quê? Porque você já tem tudo, você não vai querer o que o outro tem, então você não vai cometer pecado. Agora, uma pessoa que nasce numa família pobre, é uma pessoa que ela está predestinada à danação, ao pecado, ao inferno, tá? Por quê? Porque ela vai querer tudo que o rico tem, então ela vai sentir inveja, ela vai sentir luxúria, ela vai ter esse tipo de sentimento e por isso
ela vai acabar cometendo esses pecados. Só tem uma forma dela se salvar desse destino pré-definido dela, que é o trabalho. Então, o trabalho é a grande salvação da pessoa. E se a fé é uma graça divina, então não basta só trabalhar, você tem que crer que você vai mudar a sua vida perante o trabalho. Então, por isso que esses fundamentos da questão de salvação são bem diferentes do luteranismo, tá? Ele também não condena o lucro, também não vai condenar a usura, e isso vai favorecer muito a burguesia, então a burguesia vai ser bem a favor ali do calvinismo. O anglicanismo é a maior fofoca, tá, da história. Por quê? Porque é o seguinte, o anglicanismo ele vai surgir na Inglaterra até hoje. O anglicanismo é a religião oficial da família real inglesa, até hoje ela existe, tá? E quando que ela começa? Ela começa com a família, com a dinastia Tudor, né? Com a família Tudor governando a Inglaterra, tá? Na época, o rei era o Henrique VIII. O Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, que era tia do rei da Espanha, do Carlos V, tá? Então, Carlos V, e aqui tem muito problema político também, então vocês têm que ficar bem atentos a isso. O Carlos V, então, era sobrinho da Catarina, tá? Que era casada com o rei Henrique VIII da Inglaterra. E os dois começam a ter dificuldade para ter filhos, né? A Catarina era um pouco mais velha que o Henrique, e ela teve várias gestações, ela engravidou várias vezes, mas ela só conseguiu levar uma gravidez adiante, que foi da filha dela, da Mary Tudor, tá? Ou Maria Tudor, tá? É a mesma pessoa. E ela não conseguia ter um filho homem. E para garantir o trono inglês, né, garantir a família Tudor no poder, o Henrique precisava de um homem. Ele precisava de um filho, por quê? Porque a Mary era mulher, né? A Maria era mulher, era da família Habsburgo, porque pertencia, a mãe dela era tia do rei, né? Da Espanha, ou seja, a Espanha já tinha o domínio do Império Sacro Romano Germânico. Ela já era rei, né? Ele já era rei da Espanha. Ele já tinha grande parte das colônias da América, né? Então, da América Espanhola, que a gente viu, né? O poder deles. E aí corria o grande risco dele governar a Espanha, governar a Inglaterra, se ele não tivesse um filho homem, entendeu? Porque aí seria mulher, mulher, ele seria o homem mais próximo da esposa. Então, como ela não conseguia ter esse filho, né? A Catarina não conseguia dar esse filho homem, o Henrique decide pedir o divórcio para a Igreja Católica. O Carlos V, né, percebendo, né, que ele poderia se beneficiar, né, do fato da tia não conseguir dar um filho homem para o Henrique, ele proíbe o Papa de dar o divórcio. E aí, quem era mais poderoso na época? A Inglaterra ou a Espanha, né? Espanha. Então, o Papa vai seguir a recomendação da Espanha, tá? Não vai dar o divórcio, tá? Vai negar, vai se recusar o divórcio. O rei, então, ele, juntamente com o apoio do parlamento, né? Porque o parlamento inglês, na época, vai apoiar ele, o rei, junto com o parlamento, autoriza o casamento do Henrique com a Ana Bolena, que ela morava na corte, ela era uma dama de companhia da Catarina, autoriza ele a se casar com a Ana Bolena. O rei pega a Catarina, a filha, bota no navio e despacha para a Espanha, tá? Sem autorização da Igreja Católica. E aí ele casa com a outra, tá? O rei, depois de um tempo, o Papa excomunga o rei, né? Porque ele desobedece a decisão, né? Ele acaba desobedecendo, e após essa expulsão, né? Ele ser excomungado da igreja, ser expulso da igreja, o rei da Inglaterra faz o ato de supremacia. Então, o que é o ato de supremacia? Ele cria uma outra igreja, ele cria a igreja anglicana, que é uma igreja em que ele vai ser o chefe, ele é a autoridade máxima, tá? Então tá ali, é uma igreja que
é da tutela do Estado, então é muito importante porque o rei, ele vai ser o chefe dessa igreja, então o rei meio que ocupa, na igreja anglicana, o papa na igreja anglicana é o próprio rei, então é uma igreja que o rei, ele tem o poder de Estado, um poder absoluto, mas ele também tem o poder religioso, então ele convence os seus fiéis a seguirem as suas vontades, tá? Para conseguir esse apoio, ele vai pegar todos os bens da igreja dentro da Inglaterra, confiscar esses bens, e vai distribuir tudo para a nobreza e burguesia. Eu não coloquei a burguesia no slide, mas também tem a burguesia, tá? Então, a burguesia, o parlamento vai super apoiar o Henrique. E agora os fundamentos do anglicanismo. A primeira coisa é a predestinação do anglicanismo, eles vão colocar na religião deles. A igreja, os membros da igreja católica, por que que também, que eram da igreja, né, que agora virou igreja anglicana, por que que eles vão apoiar o rei? Eles vão apoiar o rei porque além de também ter o seu cunhão, ter sua parte nas terras, o rei vai manter toda a hierarquia da igreja católica e agora, dentro da igreja anglicana, os membros da igreja podem se casar, tá? Ela tira o celibato clerical. E, como eu já disse, e isso é muito importante, o rei é a autoridade máxima. Ninguém casa, ninguém se separa, se ele não autorizar, tá bom? Aqui tem para vocês terem uma noção de como a Espanha era importante. Então, quem governava a Espanha era o Carlos V, que era da família Habsburgo, tá? Então, tá aqui, ó, Carlos V, o império dele. Então, ó, vocês podem ver que ele governava toda a América aqui, ó. Então, só o Brasil que não, ó, lembrando do Tratado de Tordesilhas, então aqui já tinha acontecido a União Ibérica, tá? Então, tudo isso aqui eram colônias da Espanha. E olha aqui na Europa, todo o território que tá de verde era de domínio espanhol, então que a Espanha tinha que pagar, que a Espanha recebia impostos, tá? Então, para vocês terem uma noção do poder que eles tinham na época, tá? Então, aqui, ó, Império Sacro Império, né? Sacro Império, aqui a gente tem a parte da Germânia, ó, Países Baixos, Boêmia, tá? Tudo isso aqui fazia parte do germânico, né? Do Sacro Império Germânico. E aqui, ó, a Itália era o Sacro Império Romano. Então, a gente acaba falando Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Aqui nos Países Baixos a gente vai ter a presença da Holanda. Você pode ver que a Holanda ainda não conseguiu a independência da Espanha, tá? Aqui é como fica a Europa, religiosamente falando, após a Reforma Protestante, tá? Então, a gente tem aqui em vermelho os anglicanos, que é onde surge a Igreja da Inglaterra, né? A igreja que é governada pelo rei. Aqui a gente tem, ó, em vermelho, você pode ver que tem o ano, né, que ela foi aderida oficialmente, então 1534, tá? Os calvinistas que estão em verde, olha aqui na França, ó, tem alguns redutos, lembrando que aqui na Espanha eles são chamados de huguenotes, tá? Então são os calvinistas. Aqui a Escócia vai aderir em 1534, o calvinismo. A Suíça, aqui, ó, onde ele foge, né, o Calvino vem, então tá aqui, tá? E os Países Baixos. Lembra que a Holanda é protestante, tá? E calvinista, no caso. Os católicos é onde está esse beijinho, esse rosezinho aqui, né? A gente tem o grego ortodoxo, na verdade, que é o catolicismo ortodoxo, tá? Que é esse roxinho aqui. E os luteranos, ó, que ficam aqui, ó, na região aqui tem a Rússia, tá vendo aqui, ó, Sacro Império Romano Germânico, né? Então eles ficam mais aqui pro norte, tá bom? Uhum. Bom, como resposta a esse movimento, porque deu para perceber que a igreja perdeu muito território, a gente vai ter a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma é uma reação meio já tarde da Igreja Católica, porque o protestantismo já tinha se espalhado, tá? E eles vão fazer algumas medidas para tentar barrar, para tentar controlar mais perda de território. Primeira coisa que eles vão fazer é a Companhia de Jesus, que é uma organização católica para passar princípios morais, militares, tá? Ela que vai catequizar os indígenas na América. Então, são os jesuítas, né, que eu vivo falando para você nas aulas de história, né, os jesuítas que vão passar essa educação para o indígena, que depois vai defender o indígena da escravidão. Eles faziam parte, eles eram membros da Companhia de Jesus.
o Tribunal do Santo Ofício, que vai julgar os crimes cristãos, crimes católicos, tá? E aí, dentro de uma das medidas, um dos crimes era o Index Librorum. O Index Librorum era uma lista de livros que eram proibidas de ler em estados, em países, em lugares que eram católicos, tá? Então, por exemplo, os livros do Lutero, do Calvino, não podiam entrar nesses lugares. E eles vão fazer o Concílio de Trento. O Concílio de Trento são várias reuniões, tá? Que os católicos vão fazer para definir algumas mudanças na igreja, na prática da igreja católica, tá? Como, por exemplo, eles vão reafirmar os dogmas católicos, eles vão restaurar a autoridade do Papa, né? Então, afirmar que a soberania total é da igreja, eles vão dar moralização ao clero, né? Então, vem aí o catecismo, né? A catequese, impedir a intromissão dos príncipes nos assuntos de religião e definir os direitos e obrigações que os bispos têm. Então, essa é a grande mudança que a Igreja Católica vai fazer para tentar combater a reforma protestante. O que mais vai pegar é o Tribunal do Santo Ofício e a Companhia de Jesus, com seus mais importantes aqui para a gente no Brasil. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que essa matéria te ajude, né? E a gente se vê nas próximas aulas, tá? Um beijo. Tchau, tchau.